Antes de qualquer coisa, é necessário conhecer o termo atmosfera explosiva, que é um termo utilizado para definir uma área onde haja risco de explosão. A ABNT-NBR IEC 679-0 de 2013 define atmosferas explosivas como mistura com o ar, sob condições atmosféricas, de substâncias inflamáveis na forma de gás, vapor, poeira, fibras ou combustíveis suspensos, os quais, após ignição, permitem a autossustentação da propagação. Para que se inicie uma explosão, 3 elementos são necessários. Com o oxigênio presente no ar, basta reunir os outros 2 elementos, combustível mais centelha, para que se produza uma explosão. A centelha não é elemento indispensável para se produzir uma explosão. Um equipamento pode, por aquecimento de superfície, atingir a temperatura de inflamação do gás ou do pó e causar a ignição do combustível. Conhecer a temperatura de ignição, menor temperatura em que a mistura explosiva entra em combustão do combustível, é de extrema importância para a correta especificação dos equipamentos destinados à atmosfera explosiva. Da mesma forma, é importante conhecer o ponto de fulgor na classificação de área. Ponto de fulgor, flash point, é a menor temperatura na qual um líquido libera vapor em quantidade suficiente para formar uma mistura explosiva. Área classificada. Área classificada é aquela onde foram avaliados os níveis de risco, e delimitada como local com probabilidade da existência ou com possibilidade de formação de misturas explosivas pela presença de gases, vapores, poeiras ou fibras combustíveis misturadas com o ar. A ABNT-NBR IEC 60079-0 de 2013 define área classificada como área na qual a atmosfera explosiva está presente, ou pode estar presente, em quantidade tal que require precauções especiais para a construção, instalação e utilização de equipamentos elétricos. Todo material destinado à instalação em atmosferas potencialmente explosivas estão sujeitas à certificação compulsória conforme legislação. O certificado de conformidade EX é o documento que assegura a conformidade de um produto com requisitos específicos para a atmosfera explosiva. A portaria 179 do Inmetro define certificado de conformidade como emissão de uma afirmação, baseado numa decisão feita após análise crítica, de que o atendimento dos requisitos especificados foi demonstrado. A norma ABNT-NBR IEC 679-0 de 2013 define 2 tipos de certificação. Componente EX. Parte de um equipamento elétrico ou módulo, marcado com símbolo U, o qual não é projetado para ser utilizado sozinho, e requer consideração adicional quando incorporado ao equipamento elétrico ou sistema para utilização em atmosfera explosiva. Esta condição está identificada através do símbolo U, como sufixo no número do certificado. Equipamento EX. Possui um certificado preparado para equipamento completo. Não possui o símbolo U, e em alguns casos pode possuir a letra X, como sufixo no número do certificado. O símbolo X é utilizado para identificar condições especiais de utilização. Onde encontrar atmosferas explosivas? Refinarias de petróleo, plantas de processamento químico, indústrias de impressão, papel e têxteis, áreas de combustíveis e hangares de aviões, minas subterrâneas, plantas de tratamento de esgotos, tubos e centros de distribuição de gás, manejo e armazenamento de grãos, áreas de carpintaria, postos de combustíveis, usinas de cana-de-açúcar, entre outras. Classificação da área. Geralmente, a classificação da área é realizada por um grupo multidisciplinar de profissionais como engenheiro responsável pelo projeto, engenheiro responsável pela manutenção industrial, engenheiro de processo, responsável pela operação da planta, responsável pela segurança industrial, especialista EX. A classificação da área se dará nas condições de gases e vapores inflamáveis, poeiras combustíveis. Com a classificação da área baseada na frequência e duração da ocorrência de uma atmosfera explosiva, surge a divisão de níveis de risco pelo conceito de zonas. Conceito de zona de risco. Área com possibilidade ou presença de gases e vapores inflamáveis são classificadas como Zona 0, Zona 1 e Zona 2. Zona 0. Local onde uma atmosfera explosiva na forma de gás, vapor ou névoa está presente, frequentemente, continuamente ou por longos períodos. Zona 1. Local onde uma atmosfera explosiva na forma de gás, vapor ou névoa poderá ocorrer ocasionalmente em operação normal. Zona 2. Local onde é improvável de ocorrer, em condições normais, uma atmosfera explosiva na forma de gás, vapor ou névoa,
e se ocorrer, será por um curto período de tempo. Nota: equipamento certificado para a Zona 1 também é adequado para a Zona 2. Equipamento certificado para a Zona 0 é adequado para as Zonas 1 e 2. Áreas com possibilidade ou presença de poeiras. Combustíveis não classificados como Zona 20, Zona 21 e Zona 22. Zona 20. Local onde uma atmosfera explosiva na forma de poeira combustível em nuvem no ar está presente frequentemente, continuamente ou por longos períodos. Zona 21. Local onde uma atmosfera explosiva na forma de poeira combustível em nuvem no ar poderá ocorrer, ocasionalmente, em operação normal. Zona 22. Local onde é improvável de ocorrer, em condições normais, uma atmosfera explosiva na forma de poeira combustível em nuvem no ar. E se ocorrer, será por um curto período de tempo. Equipamento certificado para a Zona 21 também é adequado para a Zona 22. Equipamento certificado para a Zona 20 é adequado para as Zonas 21 e 22. A elaboração do plano de classificação de áreas é uma importante etapa no projeto de instalações elétricas para indústrias que processam produtos inflamáveis. Tradicionalmente, a utilização de normas americanas, em especial a API RP500, resultava na repetição de uma dada figura geométrica para as mais diversas condições de processos, o que pode levar a diversos questionamentos. A IEC, através de modelos matemáticos expressos na norma 679-10, procura apresentar um contexto mais realista, tratando cada unidade industrial de acordo com as suas características. A classificação de área é um método de análise no ambiente onde atmosferas explosivas gasosas poderão ocorrer, de forma a permitir a seleção e instalação de equipamentos elétricos especiais, também chamados de equipamento EX. Da experiência prática, constatamos que em poucas situações é possível, através de simples observação de uma planta ou desenho de projeto, indicar quais partes corresponderão às 3 categorias de classificação de áreas, Zona 0, 1 e 2. Uma análise mais detalhada é, portanto, necessária e envolve o estudo das probabilidades de ocorrências da atmosfera explosiva. O primeiro passo é fixar a probabilidade de formação de atmosfera explosiva. A IEC passa a diferenciar reunindo dados como a provável frequência e duração da liberação, a taxa de liberação, concentração, velocidade do vento, grau de disponibilidade da ventilação e outros fatores que afetem o tipo e ou extensão da zona, para confeccionar uma base de dados consistente para determinar a provável presença da atmosfera explosiva. Como recomendação básica, as zonas 0 e 1 devem ser minimizadas em número e extensão, através de projeto, incluindo-se a especificação de equipamentos de processo com baixas quantidades e frequência de liberação, ou mediante adequados procedimentos operacionais. Em outras palavras, cabe ao projeto de engenharia prover as instalações majoritariamente como Zona 2 ou não classificadas, de forma a aumentar a segurança da unidade industrial. Esse conteúdo é somente um resumo do assunto. Caso trabalhe em áreas classificadas, procure se aprofundar no assunto e garantir a sua segurança e dos seus colegas de trabalho.